Havendo número regimental, declaro aberta a 25ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura, que se realiza nesta data aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia. Antes de iniciarmos os trabalhos, submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da última reunião da CCT. As senhoras e os senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as respectivas notas taquigráficas. Dando início aos nossos trabalhos dessa reunião, informamos que esta audiência pública é realizada por força do requerimento número 22 de 2014 e destina-se a debater o Programa Espacial Brasileiro com abordagem à implantação do satélite geoestacionário de defesa e comunicação e dos satélites de coleta de dados. Partimos agora para a composição da mesa de expositores. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor José Raimundo Braga Coelho, que é presidente da Agência Espacial Brasileira, AEB. Senhor José Raimundo, seja muito bem-vindo. Convido também para tomar assento o coronel Anderson Tesch Horsken Alvarenga, da assessoria para o projeto do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas do Ministério da Defesa. Convido também o senhor Francisco Ziober, presidente da Telecomunicações Brasileiras, Telebras. Convido também o senhor Eduardo Bonini Santos Pinto, que é presidente da Visiona Tecnologia Espacial. E convido também a senhora Flávia Schmidt, diretora adjunta de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Seja muito bem-vinda. Convido também o senhor Leonel Fernando Perondi, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Por favor, professor, seja muito bem-vindo. E, por fim, convidamos o senhor Ivanil Elisiário Barbosa, presidente do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, SINDCT. Composta a nossa mesa, e antes de passar a palavra aos nossos expositores, torna-se oportuno tecer algumas considerações iniciais ao tema da nossa audiência pública. Ontem eu tive a oportunidade de, em pronunciamento no plenário do Senado Federal, tratar dessa audiência pública e reitero aqui que a mesma acontece em decorrência do aprofundamento realizado em nossas diligências para cumprimento da proposição de avaliação da política pública do Programa Nacional de Banda Larga. Em nossas diligências externas, debates e audiências públicas, a questão do satélite geoestacionário de defesa e comunicação foi constante em nossa mesa, seja por conta da sua importância como instrumento de ampliação da cobertura da banda larga, por meio das novas tecnologias, como a banda Ka, seja também em decorrência das preocupações que envolvem a indústria aeroespacial nacional, dependente sobremaneira do incremento do Programa Espacial Brasileiro. Tive a oportunidade de conhecer a infraestrutura instalada em institutos como o INPE, também o projeto do satélite geoestacionário de defesa e comunicação, que tem a Visiona como integradora responsável.
Se a capacidade instalada dessa indústria nos deu excelentes impressões, em contrapartida ficamos bastante preocupados com o horizonte pouco definido para o setor, pois não temos notícias claras quanto a novos projetos e investimentos. Cada projeto de desenvolvimento de uma infraestrutura, como o satélite geoestacionário de defesa e comunicações e similares, envolve volumosos investimentos, mas os ganhos não se limitam aos serviços proporcionados, pois a sociedade, a indústria e o país ganham sobremaneira com o conhecimento e tecnologia agregados. Temos a certeza de que os expositores aqui presentes nos trarão as relevantes informações que precisamos, mas de antemão nos seria de grande valia que cada uma das entidades pudesse nos apresentar os seus principais obstáculos também. Da Telebrás, como o braço do governo reerguido a partir do Plano Nacional de Banda Larga para o incremento da infraestrutura em áreas com maiores necessidades, gostaria de saber quais as previsões de investimentos e projetos de futuro, assim como quais os obstáculos que possam impedir o atingimento dos objetivos do Programa Nacional de Banda Larga. Ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e ao representante do Sindicato de Servidores do Setor Aeroespacial, gostaríamos de saber quais são os caminhos para que nossos profissionais possam explorar seus conhecimentos e capacidade de desenvolvimento de tecnologias. Aos demais, na mesma linha, gostaríamos que pudessem nos dar maiores esclarecimentos sobre as atividades e caminhos para o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, inclusive com relação ao Programa de Veículos Lançadores de Satélites. Feitas estas considerações iniciais, cumpre-nos ainda informar que a nossa audiência pública contará com os valorosos serviços de interatividade do Senado Federal para a participação popular pelos cidadãos que estão nos assistindo ao vivo pelo portal e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/cidadania ou pela TV Senado. Pelo portal e também pelo Alô Senado, no número 0800 61 2211, além das redes sociais Twitter e Facebook, poderá o cidadão enviar comentários ou perguntas que serão repassadas aos nossos convidados. Os comentários e perguntas sofrerão uma triagem conforme definido nos termos de uso do portal, não com base na qualidade do comentário ou no mérito da pergunta, mas sim quanto ao cumprimento de regras de respeito e urbanidade, bem como de conexão com a finalidade do debate. Passemos agora às apresentações dos nossos expositores, tendo cada um o tempo inicial de 10 minutos, caso seja necessário o acréscimo de tempo virá de acordo com a necessidade de cada expositor. Passo inicialmente a palavra ao senhor José Raimundo Braga Coelho, que é presidente da Agência Espacial Brasileira. Senhor José Raimundo, muito bem-vindo, tenha uma boa exposição. Obrigado, senador Aníbal Diniz, inclusive pelo convite de participarmos nessa audiência pública no Senado Federal do Brasil. E aproveito também para me congratular com todos os presentes, congratulando-me inicialmente com o excelentíssimo senhor senador Aníbal Diniz. A ideia de sistematização do Programa Espacial Brasileiro foi lançada nos anos 70 com a criação, no âmbito do Estado-Maior das Forças Armadas, da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, a COBAI. Responsabilizou-se a COBAI em conceber e implementar a então denominada Missão Espacial Completa Brasileira. A MEC-B tinha como meta colocar satélites brasileiros em órbita, com foguetes nacionais, a partir de um centro de lançamento próprio. Contava para isto com a participação efetiva do INPE e do então CTA. Em 1994, foi criada a Agência Espacial Brasileira, a autarquia federal de natureza civil, vinculada agora ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a incumbência de executar e fazer executar a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, o PNDAE. Coube à AEB conduzir os projetos concebidos no âmbito da MEC-B, atualizando e acrescentando ações que contam hoje
com a sua Agenda Decenal Estratégica, denominada o Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE. Na atualização do PNAE, foram consideradas predominantes características geoeconômicas relacionadas às expressivas potencialidades de utilização da tecnologia espacial em um largo espectro de aplicações. Dentre essas características, incluem-se a grande extensão territorial e suas variadas destinações sociais, econômicas e ambientais, a concentração demográfica ao longo da zona costeira, as vastas regiões de florestas tropicais, a extensa fronteira marítima, a grande diversidade de biomas, com seus diversos ecossistemas, e o expressivo volume de recursos naturais ainda insatisfatoriamente qualificados. O Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE, uma agenda programática estratégica sintonizada com as diretrizes do PNDAE, serve-se do mesmo contexto para reforçar a utilização da ciência e da tecnologia como imperativos incondicionais ao desenvolvimento do país. Faz parte dessa estratégia o fomento à formação de capacitação de recursos humanos e o reconhecimento da necessidade do domínio de certas tecnologias críticas de acesso restrito e com a participação efetiva da indústria nacional e em parceria com a competência e o talento existentes nas universidades e nos nossos institutos de pesquisas. O programa é mais abrangente do que a MEC-B. Ele contempla, por exemplo, as ações de desenvolvimento de satélites operacionais de pequeno, médio e grande portes para distintos meios e aplicações, bem como diferentes alternativas acopladas a demandas mais modernas do mercado de lançadores. É nesse sentido que são construídas as referências e os marcos que orientam a agenda do Programa Espacial Brasileiro, coordenado por esta agência espacial. Juntos à EB, como órgão central responsável pela coordenação geral do programa, o Sistema Nacional de Desenvolvimento de Atividades Espaciais, o SINDAE, conta com dois principais órgãos setoriais: o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a quem cabe principalmente o desenvolvimento de tecnologias, aplicações e sistemas satelitais, e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, onde fica situado o Instituto de Aeronáutica e Espaço, o IAE, a quem cabe o desenvolvimento de tecnologias para os sistemas de lançadores. Agregam-se a esses segmentos a indústria nacional aeroespacial, as universidades e, mais recentemente, os usuários e parceiros, aqueles que se utilizam diretamente e em primeira mão dos benefícios dos empreendimentos. Para o seu Conselho Superior, órgão de caráter deliberativo, a Agência Espacial conta com representantes dos ministérios, das secretarias da Presidência da República, com atividades relacionadas à área espacial, e de representantes da comunidade científica e do setor industrial. A seguir, senhores, daremos algumas informações gerais que consideramos pertinentes ao contexto dessa audiência pública e à abrangência de nossa participação. Primeiro, sobre o CIBERS, o Programa de Cooperação e Parceria entre os governos do Brasil e da China, denominado CIBERS, iniciado em julho de 1988, o principal responsável pela criação de nossa base industrial espacial, cumprirá um marco importante previsto para a próxima primeira quinzena de dezembro, o lançamento do seu 5º satélite, o CIBERS 4. O programa CIBERS, alicerçado nos princípios dos benefícios mútuos e desenvolvimentos conjuntos, encerra a sua segunda fase com um compromisso de continuação, firmado pelos presidentes dos dois países. Um plano básico decenal, contendo um conjunto mais abrangente de ações, já foi aprovado pela Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação e encontra-se, no momento, em avaliação mais detalhada por grupos técnicos mistos de trabalho. Sobre o SGDC, a necessidade que levou à materialização do projeto do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, o SGDC,
surgiu de demandas do Ministério da Defesa e do Ministério das Comunicações para o atendimento do Plano Nacional de Banda Larga e das comunicações para as Forças Armadas Brasileiras. Os requisitos técnicos do satélite foram elaborados e estão sob a coordenação desses dois ministérios, dessas duas instituições, que são também aqueles e aquelas que disponibilizam os investimentos financeiros para a execução do projeto. A Agência Espacial Brasileira é a responsável pela coordenação, monitoramento e avaliação dos resultados do Plano de Absorção e Transferência de Tecnologia. Em 2014, participaram do Plano de Absorção 26 especialistas, distribuídos entre a AEB, o Ministério da Defesa, o INPE, o Ministério das Comunicações, a Telebrás e a Visiona. Em 2015, serão enviados à França um contingente de 32 técnicos especialistas. Sobre o SCD Hidro, trata-se de iniciativa conjunta da Agência Espacial Brasileira e da Agência Nacional de Águas, com vistas a restabelecer e ampliar a capacidade do sistema de coleta de dados criado à época da Missão Espacial Brasileira, a MEC-B. Em 2 etapas sucessivas de estudos, dos quais participaram, além da AEB e da ANA, o INPE e empresas nacionais, foram formulados os requisitos de alto nível e as alternativas para a sua implementação. A AEB discute, no momento, o modelo de industrialização a ser adotado para o desenvolvimento do projeto. Sobre o Sabiamar, em abril de 2009, os presidentes do Brasil e da Argentina reuniram-se para tratar da cooperação bilateral entre os países, em diversas áreas de interesse comum, dentre elas a espacial, que deveria acontecer na forma de uma missão conjunta de observação de recursos hídricos, denominada Sabiamar, Satélite Argentino-Brasileiro de Informações Ambientais Marítimas. Em dezembro de 2012, a AEB criou um grupo de trabalho brasileiro. Por favor, senador, poderia continuar mais uns 2 minutos, por favor. Por favor. Em dezembro de 2012, a AEB criou um grupo de trabalho brasileiro constituído por profissionais da AEB, do INPE, consultores e representantes da indústria nacional brasileira para realizar a faseada da missão Sabiamar, juntamente com os representantes da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, a CONAI, da Argentina. Este trabalho já está concluído. A próxima etapa é o desenvolvimento da fase B do projeto. Sobre pequenos satélites universitários, a AEB tem investido no desenvolvimento e lançamento de satélites de pequeno porte. Esta estratégia vem sendo adotada com o intuito de introduzir, de forma sistemática, a atividade espacial no âmbito da academia. Registramos o lançamento com sucesso, realizado em junho de 2014, do primeiro CubeSat brasileiro, o NanoSat-C BR-1, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no campus de Santa Maria, com a participação efetiva do INPE e lançado em julho de 2014 pelo foguete Dnieper. Destacam-se ainda o desenvolvimento dos nanosatélites AESP-14, com a participação do INPE e do ITA e do INPE, o Ubatuba-Sat, do Colégio Municipal, Ensino Fundamental, Tancredo Neves, de Ubatuba, também com a participação efetiva do INPE, o SERPENS, que é um desenvolvimento feito por um conjunto de estudantes de engenharia espacial de universidades nacionais e internacionais, todos com lançamentos previstos para 2015 por meio da Estação Espacial Internacional. O ITASAT, em desenvolvimento por estudantes do IPE, do ITA, com participação do INPE, Unicinos e Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e um outro satélite, NanoSat-C-BR, o número 2, ambos previstos para serem lançados pelo foguete Falcon 9 da SpaceX em 2015. Sobre o VLS-1, nos esforços da conquista dos meios de acesso ao espaço, registra-se a continuidade do apoio às atividades de desenvolvimento e preparação do VLS-1, visando a integração da rede elétrica
e o lançamento do protótipo do Vecisnave, um veículo que vai testar o sistema de navegação a partir do CLA, previstos para 2015. Nesta ocasião, a torre de lançamento, reconstruída após o acidente em Alcântara em 2003, deverá ser utilizada para um lançamento pela primeira vez. Em paralelo, encontram-se em desenvolvimento provisões à fase de transição entre o veículo de lançamento a combustível sólido e os veículos a combustível líquido, com desenvolvimento de motores, múltiplos motores, e o estágio de propulsão líquido, o L5, testado recentemente com grande sucesso em setembro de 2014 no CLA. Sobre o VLM, cabe registrar ainda a efetivação de acordo espacial com a Agência Espacial Alemã, DLR, para que o Brasil atenda ao cronograma de lançamento do experimento alemão, o Chefex-3. Essa etapa é fundamental para a consecução do projeto de veículo lançador VLM-1, previsto para 2018. Também é importante registrar os avanços alcançados na modernização da infraestrutura geral e específica dos dois centros de lançamento, o CLBI e o CLA. Sobre a parceria com a Ucrânia, o tratado que estabelece a parceria entre os governos do Brasil e da Ucrânia, assinado em 2003, cujo objeto é promover lançamentos por meio do lançador ucraniano Ciclone 4, a partir de um sítio específico instalado no âmbito do CLA, enfrenta dificuldades consideráveis e está sendo analisado por uma comissão constituída pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia e Inovação, da Defesa e das Relações Exteriores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, senhor José Raimundo Braga Coelho. E passamos a palavra agora ao senhor Francisco Ziober Filho, que é presidente da Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebras. Bom dia a todos. Senador Aníbal Diniz, obrigado pelo convite. Mais uma vez, a oportunidade de debatermos, né, os aspectos envolvendo a Telebras também, dentro do processo do PNBL e agora do processo espacial brasileiro. Senador, você acompanhar? Eu acredito que... Bom dia a todos novamente. Eu acredito que, para entendermos o papel da Telebras no processo, nós vamos dar uma passada rápida, entender como é que nós chegamos a este ponto e na composição da matriz de telecomunicações que a empresa tem se desincumbido a entregar ao país. Na realidade, o Ministério das Comunicações, implantado em 1967, em 1972 foi criada a Holding Telebras, né, com o papel de coordenar todo o sistema de telecomunicações brasileiras à época. Com a privatização do sistema e com a criação da agência da Anatel, a Telebras ela entra num longo processo de desativação, né, que não se conclui. Em 2010, com o decreto 7175, a Telebras é reativada com o nome Telebras e com o CNPJ, mas com uma missão completamente diferente. Ela não tem mais o papel de holding. Agora ela é uma operadora apenas com a licença SCM para a parte de serviço multimídia. Com o decreto 8135, e na época, só reforçando, entrava dentro do Programa Nacional de Banda Larga e para redes de governo também. Com o decreto 8135 do ano passado, 2013, ela acaba ganhando relevância no aspecto das redes seguras de governo. Então, nós temos agregado o papel inicial do Programa Nacional de Banda Larga, ela agrega agora o papel de trazer redes seguras para a rede federal, para as instituições federais, direta, autárquicas e fundacionais, que é justamente o motivo do decreto 8135. Em 2010, 2011, a Telebras tinha pouco mais de 400 quilômetros de fibras óticas iluminadas no país. Ao longo desses 3 anos, nós atingimos 21.700 quilômetros de fibras iluminadas. E tem outras fibras em andamento, e aí podemos... Nesse momento, nós estamos iluminando em conjunto, eu vou detalhar aqui, entre Coari e Manaus, na subida de Rondonópolis a Campo Mourão, passando por Campo Grande, e no trecho que vai de Padre Fialho, em Belo Horizonte, a Vitória, no Espírito Santo.
Além disso, temos alguns acordos sendo firmados com o Cheste, no interior do Nordeste, para poder justamente penetrar e poder quebrar esse grande anel do Nordeste. Falando a respeito das possibilidades, como é que a Telebrás tem se desincumbido num país tão grande como o nosso? Nós temos feito muitos acordos, muitos convênios com outras empresas. Um exemplo é o que nós assinamos agora com o Furnas, em maio deste ano, em que nós temos o linhão de Furnas. Em alguns trechos dele não há o cabo OPGW, onde passa a fibra ótica. Então, nós estamos lançando o OPGW, e justamente esse é o motivo do convênio, de tal forma que nós poderemos ter comunicação chegando à Vitória através dessa rota, em cima de uma estrutura de Furnas. Com a Prodan do Amazonas, Empresa de Processamento do Estado do Amazonas, nós fizemos um outro acordo em que nós utilizamos de pares de fibra que nós temos através da TAG. Eles estão equipando nas cidades, criando sites nas cidades para poder ofertar os serviços do Estado, das suas secretarias, as necessidades estaduais. E, em parceria com a Telebrás, nós estamos chegando nessas cidades também para fazer o PNBL e atendimento aos órgãos federais. Quer dizer, uma forma de você economizar, vamos dizer assim, otimizar os poucos recursos que nós temos para conduzir esse tipo de programa. Dessa forma, nós estamos chegando de Manaus a Coari, podendo chegar mais à frente a Urucu. Nesse momento, o programa é para chegar nas 7 cidades. Iranduba já foi inaugurada, o próximo passo é Manacapuru. E as obras estão em andamento nas demais cidades. Para chegar a Manaus, houve um acordo, um outro tipo de acordo, em swap de fibras, com uma operadora, no caso, com a TIM. Nós trocamos 1.800 quilômetros de fibra, eles entregaram um par de fibras de Tucuruí até Manaus, na realidade até Lechuga, e, em contrapartida, a Telebrás em outros locais que interessam a eles. Só para demonstrar a capacidade de coordenação e de tentativa de integração no sentido de poder avançar com o programa. Como é que nós atendemos o usuário final? E aí nós depois vamos entender o porquê que o satélite se torna tão primordial para a Telebrás no seu processo de atendimento ao PNBL e aos órgãos federais. Através do seu backbone, através do seu backbone nacional, como demonstrado, nós fazemos a estrutura de backhaul, ora por rádio, ora por fibra. No momento, nós temos 374 municípios atendidos diretamente pela Telebrás e mais 196 através de seus parceiros. Obviamente que temos as dificuldades naturais de licenciamento, de autorizações, e esse tem sido um dos processos mais difíceis para nós. E aí a gente se pergunta, como é que nós saímos de 400 quilômetros em menos de 3 anos e meio, atingimos 21.700 iluminados? Com o advento da Copa do Mundo, houve um esforço nacional. E, na realidade, nesse período, nós conseguimos avançar com muita coisa. Rapidamente, os licenciamentos foram obtidos de uma forma mais rápida. Pós-Copa do Mundo, nós já voltamos à normalidade. Os prazos já se estenderam novamente, as dificuldades estão se somando. Ok? Eu acho que é um momento de citar isso também, a respeito das dificuldades que nós passamos. No decreto 7175, há um artigo em que ele fala que, no momento em que a Telebrás chegar no município e não houver formas de atendimento local por um provedor local, a Telebrás ela se desincumbe da tarefa de fazer a última milha. Até o momento, no município que nós chegamos, sempre tivemos um provedor local interessado em fazer o trabalho de atendimento ao usuário final. Sempre há um empreendedor com coragem suficiente no país para tentar fazer essa entrega. E como comentei com o senador em outro encontro, com recursos próprios. Ele está hoje com dificuldades, muitas vezes, de financiamento. Para aproximar do nosso usuário final, dos objetivos finais da Telebrás, no Plano Nacional de Banda Larga, atendimento ao governo, nós estamos criando escritórios, nós já temos 4 escritórios operacionais em Belém, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, e nós temos implantando Fortaleza, e para esse ano que vem devemos atingir Porto Alegre e Salvador. Como eu falei do 8135, não vou me deter a respeito muito dele, tem os detalhes depois. Basicamente, é na busca de redes mais seguras, né, com qualidade e a preços compatíveis com o que está se pretendendo. Então, a Telebrás tem uma obrigação, nesse caso, de atender às solicitações do governo, dos órgãos federais. Em maio desse ano, foi editada a Portaria 141, de 2014, em que ele detalha as questões do 8135, como vai se dar esse atendimento. E, nesse momento, está sendo conduzido pelo Ministério do Planejamento, com a participação de todos os órgãos, os regramentos de como será feito o atendimento, precificação, medida da qualidade. Não será solto simplesmente o processo de aquisição, não é porque a Telebrás
e as demais empresas federais que terão liberdade para poder fazer o serviço que quiser. Vão ter regras muito claras e justas para poder atender esse serviço. Copa do Mundo, fizemos aí uma transmissão sem falhas. Ao longo dos 21.700, nós usamos 15.000 quilômetros de fibra para poder fazer. Foi a primeira Copa do Mundo em que foi transmitido todas as imagens de áudio e vídeo em alta qualidade, totalmente em fibra ótica. Apesar das condições geográficas enormes do país, nós conseguimos fazer tudo em fibra ótica, inclusive Manaus e Cuiabá. Estamos finalizando o processo de constituição da empresa Joint Venture, que vai fazer a condução e a construção do cabo submarino para o Brasil, complementando uma parte da matriz de telecomunicações, ou seja, temos um grande backbone nacional em fibra ótica e teremos a condição de saída para a Europa, diretamente através de Fortaleza, na busca de preços mais competitivos no IP e, ao mesmo tempo, permitindo às áreas de ensino, às áreas de pesquisa, a troca de informações com maior facilidade e maior capacidade. Esse projeto, ele inclusive engloba contatos que nós temos com outras empresas da América Latina, que aí, através do backbone Telebrás, saindo para Fortaleza, nós podemos chegar à Europa. E aí, nós chegamos e entendemos o porquê o SDC se torna uma peça importante no complemento da matriz de telecomunicações da Telebrás, no intuito de atender ao PNBL, no intuito de atender às demandas de governo. Ele tem uma questão estratégica, no aspecto de segurança, o senador pediria mais uns 3 minutos, se possível. Nos aspectos de segurança e no aspecto estratégico do atendimento ao Programa Nacional de Banda Larga. Estamos buscando também, aí vem uma questão que o Dr. José Raimundo colocou, a respeito também adquirir know-how a respeito do assunto, recuperar o país e trazer know-how para o assunto. E, nesse aspecto, foram feitos 2 contratos. O contrato principal, em que a Telebrás tem com a Visiona, e um contrato secundário em que a EB tem com seus fornecedores, justamente na busca de trazer ao país o conteúdo de tecnologia necessário para o nosso desenvolvimento. Com o decreto 7769 de 2012, a estrutura de governança do projeto ele se compõe de um comitê diretor do projeto, com o Ministério das Comunicações, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Ministério da Defesa, em que nós submetemos a eles toda a parte estratégica do projeto, todas as aprovações necessárias. Tem um grupo executivo, no qual faz parte a Telebrás, a AEB, o INPE, o Ministério das Comunicações e o Ministério da Defesa, onde você tem os lados mais táticos e mais ligados ao lado operacional do projeto. E foi constituída a Visiona, com participação de 49% da Telebrás e 51% da Embraer, que justamente ela se desincumbe da parte de aquisição e a parte de integração do projeto, no aspecto justamente do artefato satelital. Na questão, como eu já falei, não sendo repetitivo, a questão do satélite ele se torna relevante na implementação das políticas públicas, PNBL e atendimento ao governo. E dentro dos satélites que nos próximos 5 a 6 anos estão sendo lançados, o SGDC-1 ele é o único que cobre inteiramente, ele tem cobertura nacional, em todo o território nacional, e inclusive a zona do pré-sal. Ele está dando cobertura nacional, diferentemente de outros satélites que normalmente eles estão cobrindo mais aqui a parte onde tem maior interesse comercial, alguns somente em região sudeste, e são alguns BIMs. Todos os BIMs, toda a capacidade da banda KA está apontado para o território nacional. Aqui a questão da banda X, novamente, aí com toda a parte estratégica do Ministério da Defesa. E na busca de tecnologias, como falei, a parceria justamente com a EB, que faz toda essa coordenação. Mais um desenho, apenas para esclarecimento, os BIMs todos cobrindo o território nacional. Serão 5 gateways no Brasil, Brasília, Rio, Campo Grande, Florianópolis, um backup em Salvador. Não vou me alongar, a nossa previsão é de cobrir com satélite mais de 2.300 municípios, isso na primeira tranche. Detalhes do satélite. Aqui ele já tem, aí a Visiona vai poder, na sua apresentação, detalhar mais sobre o projeto, acho que não caberia a mim os detalhes. E aqui a parte que cabe a Telebrás também, nós soltamos o edital de licitação, que ele está se concluindo agora, a respeito do projeto de construção dos 2 centros de operações, um em Brasília, na área da aeronáutica. Aqui tem uma planta baixa, para ter uma noção do terreno, e o outro no Rio de Janeiro, numa área da Marinha.
justamente na operação conjunta do satélite. O satélite da Telebrás, mas em operação conjunta com o Ministério da Defesa. Acredito que, por um resumo rápido, dá para entender justamente a matriz que a Telebrás está se desincumbindo. Nós temos uma matriz de backbone, um backbone iluminado em fibra ótica de alta capacidade e velocidade. Estamos com a construção, iniciando o projeto do cabo submarino, e nós temos agora o SGDC completando essa matriz. Acredito que isso é o que a Telebrás pode, no momento, ofertar de melhor para o país. Obrigado, senhor Francisco Zoeber. E depois, ao longo dos debates, se tiver necessidade de complementar as informações, por favor, se sinta à vontade, tá? Vamos para o nosso terceiro expositor, que é o senhor Eduardo Bonini Santos Pinto, presidente da Visiona Tecnologia Espacial S.A. Bom dia a todos. Acho que eu vou ter que precisar chegar mais para cá. Bom dia a todos. Senador Aníbal Diniz, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar podendo expor um pouquinho a respeito da Visiona e principalmente sobre os dois projetos propostos aqui, o SGDC e o SCD Hidro. A Visiona, como empresa, vai estar falando muito mais dos detalhes do desenvolvimento do projeto e das oportunidades de futuro para o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro. Como empresa, nós olhamos as oportunidades dentro dos programas estabelecidos, tanto do PNAE quanto do programa PESE, que é o programa que atende a área militar, muito focado dentro dos cronogramas e planejamento dessas atividades, para que a empresa possa também estar contribuindo e trazendo a consolidação desses projetos para dentro do país. Só rapidamente, eu vou tentar passar nos 10 minutos aqui uma breve descrição da Visiona, uma descrição do programa SGDC e o estado dos trabalhos, e um pouco da visão do futuro e o programa do SCD Hidro. É importante ressaltar que há muito tempo vinha se discutindo sobre a criação de uma integradora nacional, dentro de diversas instituições relevantes do setor de espaço, como o próprio PNAE, como alguns trabalhos publicados em relação ao Programa Espacial Brasileiro, dentro do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. Falava-se muito sobre a estruturação de uma organização que pudesse estar fazendo a integração desse satélite geoestacionário de defesa e comunicação. É importante que, dentro da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, já aparecia, então, uma empresa integradora, o que acabou gerando a oportunidade da consolidação de setores da indústria e a criação da joint venture entre a Embraer e a Telebrás. Acho que o presidente Zoeber já colocou isso aqui, para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Vou falar rapidamente da nossa missão, que temos a intenção de ter uma atuação internacional, apresentando soluções espaciais integradas com independência tecnológica. Acho que todo o programa que nós estamos falando de absorção de tecnologia, transferência de tecnologia, é exatamente criar essa independência tecnológica em todos os níveis necessários para aplicações satelitais. Não somente na área do geoestacionário, mas na parte de órbita baixa, chegando até os nanosatélites, muito bem mencionado aqui pelo presidente da AEB, o professor José Raimundo. A Visiona hoje conta com em seus quadros, o pessoal técnico proveniente do INPE e de outras instituições, com o conhecimento da Embraer na parte de gestão empresarial, da parte de gestão de fornecedores, formando, então, a equipe que hoje consta da nossa empresa de cerca de 45 pessoas. A estrutura da organização ela tem uma governança muito transparente, com pessoal altamente qualificado. Eu trago isso para mostrar a seriedade com que o projeto está sendo conduzido, tanto por parte da Embraer quanto por parte da Telebrás, os dois acionistas. O Conselho de Administração ele é composto pelo próprio presidente da Embraer, que é o engenheiro Frederico Curado. O vice-presidente deste conselho é o senhor Francisco Zoeber, aqui presente, o CEO da Telebrás. Ainda temos
mais 2 pessoas da Embraer, o senhor Jackson Schneider, que é da área de segurança e defesa, o senhor Nelson Salgado, que é o Relações Institucionais, e meu antecessor na criação da Visiona. Temos representantes do Ministério da Defesa, o Major Brigadeiro José Euclides, que é o diretor de Produto de Defesa no Ministério da Defesa, e o senhor Maximiliano Martinhão, que é o secretário das Telecomunicações do Ministério das Comunicações, que também é presidente do Conselho da Telebrás. Então, eu não poderia estar mais satisfeito com a formação de um conselho, da forma como está constituído, e com as representações aqui apresentadas, Embraer, Telebrás, Ministério das Comunicações e Ministério da Defesa. E a grande preocupação, a Embraer é uma empresa publicada tanto na Bolsa de Valores brasileira quanto na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o que traz uma exigência muito forte nas políticas de governança e de compliance. Temos a constituição da empresa, onde temos a área de suprimentos, a área comercial, engenharia, a área financeira, o jurídico. Já foi apresentado também pelo presidente Ziober a governança do projeto. Aqui tem um pouquinho mais de detalhes, né? Esse comitê diretor, ele aprova os requisitos, ele aprova os planos, os cronogramas, a aprovação de custos e gastos, ele faz o acompanhamento e o repasse dos recursos financeiros. Nesse comitê diretor, nós temos o Ministério das Comunicações, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Defesa. Temos ainda um escritório de projeto, que é um grupo mais próximo ao dia a dia do trabalho, a constituição da empresa servindo o seu cliente e prestando os devidos acompanhamentos e cuidando daquilo que faz parte do contrato, que é o segmento espacial, o satélite propriamente dito, o segmento do solo, que são as aquisições dos equipamentos a serem instalados, tanto no centro de controle como parte das gateways, e a contratação também do lançamento. Aqui eu trago quem são os nossos fornecedores. O nosso fornecedor do satélite, depois de uma competição entre 11 potenciais fornecedores, nós chegamos a Thales Alien Space, com uma plataforma que é muito conhecida, a Spacebus 4000. Para ter uma noção, a envergadura que conta de uma ponta a outra dos painéis solares são 37 metros, ele tem uma altura de 7 metros e pesa quase 6 toneladas. Nós estamos projetando o satélite para uma vida útil de 15 anos, algo totalmente diferente daquilo que hoje é aplicado em satélites de outros tipos de órbita. A cobertura nacional e costeira em relação à banda KA. Temos aqui a parte de atendimento aos BIMs, onde já foi apresentado também pelo presidente Ziober, com uma banda X cobrindo nacional, regional e o teatro de operação. A seleção da Thales levou muito em conta a taxa de sucesso na colocação dos seus satélites no espaço, no funcionamento, no legado que esse satélite traz. Como nós tínhamos uma urgência para o atendimento do Plano Nacional de Banda Larga, isso pesou bastante, além dos requisitos técnicos exigidos e comerciais também. No caso do lançamento, foi selecionado a Ariane Space, também levando em consideração a taxa de sucesso dos lançamentos. O lançador vai ser o Ariane 5, a base de lançamento vai ser Kourou, na Guiana Francesa, na posição geoestacionária de 75 graus oeste. Já tiveram 54 lançamentos com sucesso, e isso também levou em consideração na seleção do lançador. Quando a gente fala do SGDC, nós estamos falando do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação. Se fôssemos falar só do satélite, ele é um dos vetores que se encontra no sistema do programa. Além do satélite, nós temos, então, o centro de controle, que nós temos aqui, então, a banda KA, a banda X e o próprio controle do satélite, e nós temos as distribuições através das gateways e das VSATs. Então, a atuação da Visiona, além dessa integração de definição dos requisitos, da parte de subcontratação, está fazendo toda a integração desse sistema para que a gente possa estar atendendo o projeto principal, que é atender o nosso cliente Telebrás dentro do Plano Nacional de Banda Larga. Então, este é o sistema completo do satélite do SGDC, como já foi mencionado. Essa imagem já foi apresentada pelo presidente Ziober, não vale a pena ficar repetindo, mas é só para mostrar que a cobertura realmente é bem abrangente e, principalmente, na parte das aquisições das tecnologias dentro do programa de absorção e de transferência tecnológica.
O cronograma está estritamente em dia em relação aos 3 vetores, ou seja, o satélite, o centro de operações e as gateways. Nós estamos aqui hoje, na data de 18 de novembro, já realizadas as principais etapas da primeira fase do desenvolvimento do satélite, e temos agora a antecipação de uma atividade que era a revisão crítica do projeto, prevista para janeiro, onde nós vamos fazer no dia 19 de dezembro, na França, com o nosso fornecedor, tanto do satélite, a Thales Alenia, quanto também com o fornecedor do lançamento, a Ariane Space, porque a gente não consegue falar... mais alguns minutinhos, senador. Nós não conseguimos falar simplesmente do sistema sem ter o lançador também envolvido. Da parte das construções e responsabilidades aqui da Telebrás estão em amarelo, tanto na parte da estrutura do centro de controle quanto das gateways. A nossa parte, que está nessa cor mais avermelhada, é trazer os equipamentos, e prevemos aqui início das instalações das antenas, dos equipamentos, no meio de 2015. Então, todas as atividades estão correndo dentro do cronograma. Aqui, rapidamente... A análise crítica do desenho, do projeto. A partir dessa análise crítica do projeto, nós temos a continuação da evolução e construção dos componentes. Como é um satélite existente, é uma plataforma Spacebus 4000, nós temos que, além de acompanhar o desenvolvimento e a construção dessa plataforma, o estabelecimento das cargas pagas. São cargas diferentes. A banda Ka é uma carga útil diferente, a banda X é uma outra carga útil. Então, toda essa integração tem que ser feita junto com a plataforma para atendimento das potências de carga, geração de energia e tudo mais. Então, nós passamos a fase preliminar do projeto, que é o PDR, a análise crítica preliminar foi feita aqui em maio, e agora nós estamos antecipando essa análise crítica final para poder dar continuidade na construção do satélite aqui, fazendo as principais integrações já a partir de outubro, novembro desse ano, com o lançamento previsto para outubro de 2016. Conforme estabelece o decreto da criação da construção do SGDC. Aqui algumas fotos apenas. Essa aqui é o cilindro central, onde vão os compartimentos de combustível. Essa parte aqui, que dá noção, são 7 metros de altura. A antena de controle com 13 metros de diâmetro. E, só para ter noção da dimensão, alguns painéis laterais do satélite, com a foto com algumas pessoas, para a gente ter noção da dimensão do satélite. Aqui, a reunião do desenho, da revisão preliminar do projeto, que é realizada na França, e a construção já de cablagens, a parte de painéis, instalação das cablagens nos painéis e os módulos do sistema de propulsão. Um dos projetos mais importantes dentro do projeto é exatamente a absorção de tecnologia. Nesse ponto, nós temos até a agradecer ao nosso fornecedor Thales Alenia, que está utilizando a nossa equipe de engenheiros como se fossem Thales Alenia, ou seja, essa é a melhor maneira de fazer uma absorção de tecnologia. É conseguir que as pessoas que estão localizadas no ambiente de trabalho compartilhem com os engenheiros da área de desenvolvimento o trabalho. E muitas vezes, essa equipe, como já foi mencionado pelo professor Zé Raimundo, de 27 pessoas agora e 32 pessoas em janeiro do ano que vem, elas trabalham efetivamente no desenvolvimento das atividades de engenharia. Aqui a composição, quais são as entidades que estão colocando e a quantidade de pessoas nessa primeira fase, onde nós tivemos, complementando essa equipe, mais 9 pessoas para cursos técnicos nessa fase 1. Nós temos pessoas do INPE, pessoas da AEB, pessoas do Ministério da Defesa. Agora, na segunda fase, nós vamos ter a primeira equipe da Telebrás e temos uma equipe permanente da Visiona trabalhando em conjunto. Todas essas atividades estão sendo desenvolvidas e absorvidas por essa engenharia que se encontra hoje dentro da Thales Alenia. Tivemos, então, o que chamamos on-job training, ou seja, trabalhando lado a lado com os profissionais da Thales, e agora, em janeiro de 2015, começaremos a fase 2. Rapidamente passando, então, para o SCD Hidro. O SCD Hidro, o satélite de coleta de dados, o professor Zé Raimundo já definiu até uma estratégia de como isso deve ser a industrialização. Nós estamos olhando para a descrição da missão, tentando entender quais são as demandas, propondo
uma constelação de satélites, ou analisando a possibilidade de uma constelação de satélites para fornecer dados ambientais, né, coletados de plataformas, as PCDs, distribuídas pelo território nacional. Monitoramento das bacias hidrográficas, previsão de tempo, estudos sobre correntes oceânicas, química da atmosfera, agricultura. E estamos analisando, dentro dos programas existentes, tanto do Plano Nacional, do PNAE, das Atividades Espaciais, quanto do PESE, aqui nós temos aplicações, tanto de aplicações civis quanto aplicações militares, a possibilidade de definir, dentro de uma plataforma de um microsatélite de 150 quilos, mais ou menos, poder fazer uma linha que possa criar uma otimização de aplicação. Ou seja, um licenciamento de uma microplataforma, onde a gente consiga fazer uma nacionalização parcial da plataforma, garantiríamos um direito de uso com a nacionalização dessa plataforma e, numa segunda fase, da mesma forma como o SGDC, fazer um aprofundamento da nacionalização. Obviamente que na possibilidade de termos um segundo SGDC, estamos contando com a ampliação do LIT dentro do INPE para que essa integração possa ser feita exatamente em território nacional, independente do volume de conteúdo nacional que nós consigamos fazer e colocar da indústria nacional para dentro do segundo SGDC. Nesse caso, entra o Programa de Transferência e Tecnologia, também já mencionado pelo presidente José Raimundo, que está identificando empresas do Brasil que podem absorver essas tecnologias. Um outro projeto de desenvolvimento, hoje nós temos um gap na indústria nacional, que também poderia ser aplicado numa constelação de satélites, é o que nós chamamos de AOX, mas é uma sigla em inglês, mas seria um software de controle de órbita e atitude. Nós estamos analisando a possibilidade de começar um desenvolvimento sobre esse software, que é um sistema altamente preciso, consiste na manutenção de órbita e controle de posição de movimento do satélite, uma tecnologia que não é dominada pelo Brasil, e a tecnologia central para o controle de satélite e integração dos sistemas. Obviamente que a intenção de trazer uma capacidade dessa para o Brasil tem que envolver diversos atores, INPE, as empresas que hoje já estão trabalhando neste processo, neste projeto, que até hoje não temos ainda capacitação nacional. Só fazendo, depois de assistir o discurso do senador no Senado, inclusive mencionando sobre essa audiência pública, nós fizemos um rápido caminho da indústria aeronáutica que levou da criação do CTA até hoje o que a Embraer representa e fizemos aqui do setor espacial um mesmo caminho que consolida na criação dessa integradora nacional, a consolidação da indústria através de uma integradora e, obviamente, precisamos ter força suficiente para que os novos projetos aconteçam, não só demandados pelo PNAE, mas também pelo próprio PESE, além de satélites de desenvolvimento, que poderiam criar condições de qualificar componentes nacionais. O INPE é a instituição mais capacitada para dar essa qualificação, criar um histórico de voo para que isso a gente consiga colocar no mercado internacional. Então, rapidamente, esse era o material que eu tinha para apresentar e agradeço aí, desculpa a extensão do tempo. Muito obrigado, senhor Eduardo Bonini. E agora passamos a palavra ao coronel Anderson Tesch Horsken Alvarenga, que é da assessoria para o projeto de satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégica do Ministério de Defesa. Senhor senador Aníbal Diniz, eu gostaria de agradecer, primeiramente, o convite feito pela Casa para a participação aqui nessa mesa do Ministério da Defesa, ao qual eu tenho a honra de representar. E agradecendo a Vossa Excelência, agradeço a todos os presentes. A minha exposição, eu acredito, foi muito facilitada pelos meus antecessores. Eu pretendo não ser muito enfadonho nem repetitivo e vou me limitar a abordar o payload, ou seja, a carga útil militar desse satélite, o SGDC. Vou começar com um pequeno histórico a respeito
da origem, o que originou a necessidade do SGDC. Em 88, nós temos uma decisão que foi tomada de inclusão de um payload de banda X nos satélites B1 e B2, então da Embratel. Em 92, o Ministério da Defesa ele inicia sua rede utilizando comunicação satelital em banda C, a sua rede que visaria permitir as comunicações integradas, comunicações militares integradas entre as três forças. Essa rede inicial ela começou realizando o enlace de Brasília com Rio de Janeiro, Curitiba e Manaus. Em 2000, nós colocamos em operação os primeiros terminais de comunicação por satélite em banda X. Eram 9 terminais, esses terminais possuíam aí capacidades adequadas à época para as comunicações militares. Em 2006, houve um início da ampliação dessa rede, a ampliação com o aumento do número de terminais e também a modernização dos terminais já existentes, aumentando aí a sua capacidade, aumentando aí a sua velocidade de transmissão de dados. Em 2003, voltando um pouco, o Ministério da Defesa participa dos estudos para a implantação do chamado, então, SGB, o Satélite Geoestacionário Brasileiro. Estudos estes que serviram de base para os estudos de implantação do SGDC, já em 2011, que culminaram com a assinatura do contrato em 2013. Situação pretendida. O lançamento do SGDC